Olá, começa agora mais um programa Bate-Papo Jurídico pelo canal 25 da NET. Hoje o programa num formato um pouco diferente. O meu bate-papo vai ser diretamente com você, telespectador, e nós vamos tratar hoje de alguns assuntos relacionados à área tributária, ao direito societário, temas diversos. Nós não vamos focar num único exclusivo tema, embora todos sejam relacionados a questões tributárias. Eu vou responder algumas perguntas que foram selecionadas aqui pela equipe do programa, como sendo as perguntas mais relevantes em se tratando de matérias tributárias. Bom, pelo que eu olhei um pouquinho aqui da pauta, nós vamos tratar um pouco sobre o Simples, o que é o Simples, como ele funciona, quem pode ou quem não pode optar por esse sistema de tributação. Perguntas referentes à denúncia espontânea, o que é a denúncia espontânea, se ela é vantajosa ao contribuinte ou não. Dúvidas a respeito da responsabilidade dos sócios sobre as dívidas tributárias da empresa, quando o sócio tem que responder com seu patrimônio particular pelas dívidas da pessoa jurídica. Se existe distinção entre as personalidades da empresa e dos seus sócios, se elas se confundem ou não, ou em que casos elas se confundem. Então nós vamos abordar basicamente esses aspectos. Então, dito isso, podemos passar para a primeira pergunta. Existe distinção entre a pessoa jurídica e as pessoas físicas dos sócios nas empresas? Bom, existe distinção sim. Na verdade, o que é uma empresa? Né? O que é uma pessoa jurídica? O próprio nome já diz, pessoa jurídica. Então, ela é uma pessoa com personalidade jurídica própria, distinta da personalidade dos sócios. E quando nasce essa personalidade jurídica da empresa? Quando esses sócios resolvem, de comum acordo, criar uma sociedade, né, criar uma empresa e registram o contrato social dessa empresa perante a junta comercial do seu estado. Então, aqui no estado de São Paulo, a partir do momento que eu levei para registro o contrato social da minha empresa, e esse contrato foi arquivado, como nós dizemos, ou foi registrado perante a JUSESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo, a pessoa jurídica teve nascimento, né? Então, o registro do contrato social na JUSESP é que dá nascimento à pessoa jurídica. E com o nascimento da pessoa jurídica, por óbvio, nasce a personalidade jurídica distinta dessa empresa. E por que a empresa tem personalidade jurídica distinta da pessoa dos sócios? Na verdade, isso é do interesse tanto dos sócios como do próprio Estado. Para o Estado é interessante que os particulares, as pessoas, criem as suas empresas, porque uma vez criando empresas, são gerados empregos, são gerados tributos, então aumenta-se a arrecadação, gera-se empregos. Mas por que uma personalidade jurídica separada e não a personalidade do próprio sócio? Porque todo negócio tem risco. Então, quando eu resolvo investir num negócio, eu tenho que limitar o meu risco. Como é que eu faço uma limitação desse risco? Eu resolvo qual é o valor de capital que eu tenho disponível para poder investir nesse negócio, e que é o capital que, caso o meu negócio não dê certo, eu estou disposto a perder. Então, vamos dizer que eu e mais um sócio resolvamos investir cada um R$100 mil para abrirmos um negócio. Então, nós vamos pegar cada um R$100 mil, vamos integralizar num negócio com participação de 50% cada um dos sócios. Esse capital de 100 mil é o meu capital de risco, ou seja, se o meu negócio não der certo, eu vou responder até o limite do capital social que eu investi. Por isso que no Brasil, a imensa maioria das empresas são sociedades limitadas. Por que o limitada? Onde o valor do capital e o valor do risco é limitado ao valor do dinheiro que eu integralizei, né?
Portanto, é importante que a pessoa jurídica tenha a sua personalidade própria para que o patrimônio pessoal daquele sócio que investiu o seu dinheiro não responda de maneira ilimitada frente aos compromissos que essa empresa assumiu. Bom, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos respondendo mais algumas perguntas dos telespectadores. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Bem-vindo ao UP. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Deu o up que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Olá, estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico. E você aí de casa, tem uma dúvida, uma pergunta referente a alguma questão da área jurídica? Mande a sua pergunta aqui para a gente, nós vamos ter todo o prazer em respondê-la. Bom, continuando com o programa, vamos agora a mais uma pergunta enviada pelos telespectadores. Quando o sócio numa empresa responde com o seu patrimônio pessoal pelos débitos tributários da pessoa jurídica? Bom, como eu disse no bloco anterior, sócios e pessoas jurídicas têm responsabilidades e personalidades jurídicas distintas. Portanto, a regra é: débitos tributários assumidos pela pessoa jurídica têm que ser pagos e assumidos pela pessoa jurídica. Então, quando uma empresa fica devendo um imposto, uma taxa ou qualquer outro tributo, quem tem que pagar, quem tem que arcar com o pagamento desse tributo é a própria pessoa jurídica. Essa é a regra. Porém, existem alguns casos em que o patrimônio do sócio pode responder, sim, por uma dívida da pessoa jurídica. Mas em que casos isso pode acontecer? Basicamente, a responsabilidade vai recair não necessariamente na pessoa do sócio, pelo fato dele ser sócio, mas sim no sócio administrador. Então a responsabilidade pode recair não pelo fato de se ser sócio, mas sim pelo fato daquele sócio ser responsável pela administração dessa empresa. Então, quando ele, na função de administrador, extrapola os seus limites estabelecidos no contrato social, ele age com excesso de poderes, com abuso ao estatuto social ou contrário à lei, ou seja, quando ele age com dolo, fraude ou simulação, no intuito de reduzir ou suprimir o recolhimento de tributos, aí, nesse caso,
pode ocorrer o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, a empresa deixa de ser a responsável e o sócio que praticou esse ato com excesso de poderes, com abuso de poderes, quando agiu com dolo, com fraude ou simulação, ele passa a responder pessoalmente pelo débito da pessoa jurídica. Portanto, é importante que se deixe bem claro o seguinte: falta de recolhimento de imposto não caracteriza que o patrimônio pessoal do sócio vai responder por aquela dívida. Ou seja, se uma empresa regularmente informou ao fisco o valor dos impostos que ela teria para recolher, no entanto, por questões financeiras, ela não consegue recolher aquele imposto, é claro que isso gerará consequências. Ela vai ter seu nome inscrito em dívida ativa, esse débito vai ser objeto de uma execução fiscal, porém, tudo isso em nome da pessoa jurídica, não em nome do sócio responsável pela empresa. Voltando então, só existe a responsabilidade pessoal no caso de abuso de poderes, dolo, fraude ou simulação. Vamos então a mais uma pergunta. Qualquer empresa pode optar pelo Simples? Quais as vantagens desse sistema? Bom, primeiro acho que cumpre falar aqui um pouquinho do que é o Simples, né? O Simples é um sistema tributário diferenciado e mais benéfico, voltado para as micro e pequenas empresas. Então, ele foi criado pela Lei Complementar 123 de 2006, com o objetivo de trazer um tratamento mais benéfico, um tratamento diferenciado para as microempresas e as empresas de pequeno porte. Então, o primeiro corte que a própria legislação do Simples faz é que só pode ser optante por esse regime as micro e pequenas empresas. Então, médias empresas, empresas de grande porte, não podem ser optantes pelo Simples. E o limite de faturamento, que é a primeira regra de corte do Simples, é o seguinte: as microempresas, que são as mais beneficiadas, ela tem que ter faturamento anual de até R$360 mil. E as empresas de pequeno porte, as EPPs, um faturamento anual máximo de R$3.600.000. Então, micro até 360 mil no ano e as EPPs de mais de 360 até 3.600.000 no ano. Por que esse limite? Na verdade, esse valor vem sendo reajustado desde a criação da lei. Ele começou com um faturamento anual máximo de 1.200.000, depois ele aumentou para 2.400.000, agora está em 3.600 e já há uma solicitação para que esse valor seja reajustado de novo, aumentado para índices, para um valor mais atual. Isso porque no decorrer dos anos, dos praticamente quase 10 anos aí de existência do Simples, nós tivemos um período de inflação e a base de cálculo aí do limite do Simples não tem necessariamente acompanhado essa inflação do período. Então esse valor a gente entende que hoje está um pouco defasado e que ele deve sofrer uma correção já nos próximos anos. Um outro limite que a própria legislação atribui aos optantes do Simples é com relação às atividades que podem ou não optar pelo Simples. No começo havia um grande número de empresas que eram impedidas de optar em decorrência do seu tipo de atividade, como por exemplo todas as profissões liberais a princípio eram impedidas de ser optantes pelo Simples. Então médicos, advogados, dentistas, contabilistas não podiam optar pelo Simples. Isso até um passado agora bem recente. Foi também uma briga grande desde a criação do Simples até agora, para que atividades pudessem ser optantes pelo Simples. A advocacia, por exemplo, conseguiu esse direito apenas no início desse ano. Então, apenas em 2015 é que os advogados podem ser optantes pelo Simples. Outras categorias de profissão regulamentada já tinham conseguido
esse benefício, como os contabilistas e algumas outras ainda têm algumas discussões, seus órgãos de classe vêm brigando para que as suas atividades possam ser inseridas dentro do rol de atividades permitidas pelo Simples. Porém, a legislação ainda impõe algumas restrições. Por exemplo, um sócio que participe de uma empresa que não é uma empresa optante pelo Simples, com um percentual de participação superior a 10%, ele não pode ser optante pelo Simples. Se ele for optante pelo Simples nessa outra empresa, soma-se o faturamento das duas empresas. Se o faturamento estiver dentro do limite do Simples, ele pode ser sócio de uma empresa do Simples e outra não. Mas se a outra empresa já extrapolar esse limite dos 3.600.000 e ele tiver mais de 10% de participação nas duas, ele não pode ser optante pelo Simples. Existe dentro da legislação algumas outras regras, mas basicamente essas são as principais com relação à limitação da possibilidade de se optar pelo Simples. Bom, vamos a um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! A Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Bem-vindo ao UP. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Dê o up que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. Olá, estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico. Lembrando, você de casa tem uma dúvida, uma pergunta sobre temas da área jurídica, mande para a gente. Se possível, iremos respondê-la o quanto antes. E agora, voltando às questões referentes à legislação do Simples, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as vantagens de se optar pelo Simples. Eu expliquei no bloco anterior quais as limitações, as restrições das empresas com relação à opção por esse regime, mas qual a vantagem de se optar pelo Simples? Bom, como eu disse no início do bloco passado, o Simples é um sistema tributário diferenciado e vantajoso. Vantajoso em que sentido? A carga tributária daquelas empresas que optam pelo Simples, ela é menor do que a carga tributária total de uma empresa não optante pelo Simples. Tá? Hoje, basicamente, o Simples possui várias tabelas e essas tabelas têm percentuais de recolhimento crescentes de acordo com o valor do seu faturamento. Vamos imaginar o seguinte, uma empresa que abriu hoje, nesse primeiro mês ela faturou R$200 mil, então ela está dentro do limite do Simples.
Então ela vai, como o primeiro faturamento dela foi R$200 mil, ela vai verificar na tabela qual é a alíquota que vai incidir sobre o seu faturamento. Vamos dizer que, por exemplo, ela comece numa alíquota de 4%. No segundo mês ela faturou 250 mil. Então o faturamento acumulado dela no ano já é de 450 mil. Então ela vai verificar naquele mês, 450 mil, qual é a alíquota a que ela está sujeita. E essas receitas vão sendo somadas até o final do ano. Então vamos dizer que no final do ano ela faturou, no decorrer do ano todo, R$3 milhões. Então esse vai ser, os R$3 milhões vão ser a base que ela vai se utilizar para verificar qual é a alíquota a que ela está sujeita. Portanto, ela começou numa alíquota de 4%, mas pode ser que no final do ano, como o faturamento dela já está bem maior, ela termine o ano numa alíquota de, por exemplo, 12%, que ainda é uma alíquota tributária bem menor do que de uma empresa não optante pelo Simples, tá? A partir do segundo ano, ela vai ter como base a receita bruta do ano anterior. Sempre vão pegar os 12 meses, os 12 últimos meses. Então ela vai pegar o faturamento desse mês e dos 11 últimos meses do mês anterior e assim sucessivamente, e verificando a que alíquota ela está sujeita de acordo com o seu faturamento. Essas tabelas, eu falei que existem mais de uma tabela, elas são diferentes dependendo do tipo de empresa. Então nós temos uma tabela para a indústria, uma tabela para o comércio e uma outra tabela para as empresas prestadoras de serviço. Cada uma delas tem alíquotas diferenciadas de acordo com o faturamento, de acordo com o ramo de atividade. Uma outra grande vantagem do Simples se refere às contribuições previdenciárias. Uma empresa normal recolhe as suas contribuições tomando por base o valor total da sua folha de salários. Então, a empresa que tem muito funcionário recolhe contribuições previdenciárias pesadas. Já as empresas do Simples têm a contribuição previdenciária embutida dentro da alíquota a que ela estiver sujeita. Então, muitas vezes, só a economia que ela tem no que se refere às contribuições sociais, às contribuições previdenciárias, já vale a pena ela ser optante pelo Simples. Não obstante, a alíquota a que ela vai estar sujeita também ser menor, mais benéfica do que de uma empresa normal, uma empresa não optante pelo Simples, que seria basicamente uma empresa ou do lucro presumido ou do lucro real. Então a vantagem do Simples é uma vantagem econômica, financeira. As empresas que têm um menor faturamento são incentivadas pelo governo na medida em que elas vão recolher menos impostos do que as médias e grandes empresas, que por terem mais condições acabam tendo que recolher mais tributo. Vamos para a próxima pergunta. O que é a denúncia espontânea e qual a vantagem de se realizar essa denúncia? A denúncia espontânea nada mais é do que quando o contribuinte espontaneamente se dirige ao fisco e denuncia uma receita, um faturamento que ele teve, que ele já deveria ter à época apresentado a tributação e que não o fez em época própria. Ou seja, ele deixou por algum motivo de apresentar a tributação um determinado faturamento, uma determinada receita que deveria ter sido tributada e que por algum motivo ele deixou de oferecer. Ele vai até o Estado, seja ele município, Estado propriamente dito ou a União Federal, e oferece a tributação àquela receita que ele tinha deixado de apresentar. Vamos imaginar o seguinte, estamos agora aqui no mês de outubro de 2015 e eu tive uma receita de R$100 mil lá no mês de janeiro, que eu deveria ter oferecido a tributação e não ofereci em época própria. Até agora, mês de outubro de 2015, eu ainda não recebi nenhuma autuação, nem fui fiscalizado em decorrência daquela competência de janeiro. Portanto, se eu não fui fiscalizado, nem fui autuado ou cobrado referente àquele tributo,
eu posso agora me dirigir até o fisco, denunciar que eu tive aquela receita e, em decorrência disso, eu não vou pagar multa punitiva em decorrência desse oferecimento. Se eu fosse fiscalizado e autuado, eu iria ter que pagar uma multa que varia aí de 75%, podendo chegar até 250% sobre o valor do imposto. Tá? Isso é a multa punitiva, além da multa de mora, ou seja, a multa que é aquela multa por atraso. Se eu deixasse de pagar na data, eu já teria a incidência da multa de mora. A multa de mora prevalece, eu ainda tenho que pagar a multa de mora mais os juros do período. Porém, eu não tenho que pagar a multa punitiva. E só a economia que se vai ter de não ter que pagar essa multa punitiva, dependendo do caso, já vale muito a pena. Então, por que esse instituto existe? Porque muitas vezes o contribuinte não deixa de oferecer à fiscalização uma receita por dolo ou porque ele tentou sonegar. Muitas vezes, naquele momento, não foi possível se apurar com exatidão aquela receita, ou ela foi apurada de maneira equivocada e se deixou de constatar realmente que houve um faturamento que deveria ter sido colocado à tributação, ou era uma receita que naquele momento se tinha uma interpretação de que ela não precisaria ser oferecida à tributação e depois se verificou que de fato ela deveria sim ser objeto de tributação. Então o fisco abre a possibilidade do contribuinte se dirigir espontaneamente, denunciar essa receita sem que ele seja penalizado em decorrência disso. É um instituto que no Brasil, infelizmente, é pouco utilizado, mas ele é muito eficiente quando bem aplicado. Bom, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela audiência. Mais uma vez, se você tiver perguntas, por favor, encaminhe que nós vamos ter todo o prazer de responder. Obrigado e até a próxima.